Olá, irmãos, graça e paz. Amém. Sejam bem-vindos ao culto de hoje. E eu estou fazendo a abertura por causa que esse mês é o mês da família. Então, a minha família hoje vai começar com o primeiro culto. Queria chamar a irmã Keila para orar aí também, fazer culto, para cantar. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria nós estarmos novamente juntos e iniciando o mês da família. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, apresentar esse momento, esse culto ao Senhor e às nossas vidas. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, um dia de proteção, de graça, de suprimento em todas as áreas da nossa vida. E queremos, ó Pai, agradecer porque é o dia também separado para Ti. E neste culto, quando viemos para este lugar, nós estamos aqui desejosos, Senhor, de ouvir da Tua voz, de louvar, bendizer o Teu santo nome e de sairmos aqui edificados pela Tua palavra. Traga os nossos irmãos que estão a caminho, debaixo da Tua proteção. Guarde-os, ó Pai, aqueles que não puderem vir hoje, que Tu também abençoe, aqueles que estarão nos acompanhando pelas redes, que também o Senhor fale ao coração deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que nada venha impedir, ó Pai, de ouvirmos, de aprendermos e de louvarmos o Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Convido você que pode colocar-se de pé. Vamos louvar ao Senhor, exaltar ao nosso Deus através desse momento com canções, com música. E essa primeira canção, ela diz que os meus pés estão sobre a rocha que jamais se abalará. Amém? Amém? Pode vir a tempestade, nós estamos seguros, firmes, alicerçados na rocha que é Jesus. Então vamos com alegria e com palmas. eternamente.
Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre mais uma vez para terminar. Confio em ti e sempre confiarei. Amém. Essa rocha que nos sustenta diariamente, que essa confiança que acabamos de cantar, né, seja presente, seja verdadeira em nossas vidas, né? Não vacilaremos, mas confiaremos no nosso Deus. Vamos declarar que não há outro como o nosso Deus poderoso, grande, é o nosso Deus. Soberano e fiel.
ser salvo, não há outro em quem possamos encontrar refúgio, em quem possamos encontrar abrigo, em quem possamos encontrar confiança, a não ser o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, Tu és tudo para nós, ó Pai. Nós não temos outro bem além do Senhor, além da Tua presença, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque apesar de quem nós somos, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, misericordioso, tem diariamente nos sustentado, Senhor. Nós queremos render ao Senhor a nossa gratidão, Senhor, porque Tu és tudo, Senhor, tudo, Pai. Vamos declarar mais uma vez. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Passa a palavra para o Davi. Oi, queria chamar a irmã Rita, né, minha mãe, para ler um texto sobre o mês da família. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos fazer aqui a leitura da devocional, dos 31 dias do mês da família. Você tem como levantar aqui? Vai, Márcio. Obrigada. Obrigada. Tá bom. Primeiro dia. No princípio, a criação e o Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra não surgiu do acaso. Os animais, as plantas, o ser humano, nada disso foi mera casualidade. Tudo foi criado por Deus, cuja força criadora era a palavra. Disse Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3. No princípio, Deus trouxe tudo à existência de maneira sistêmica e organizada. Céu, terra, mar e terra seca, dia e noite, tudo em seu devido lugar. Tudo foi criado de forma perfeita. E Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Falar de Deus como Criador significa crer que tudo o que foi feito teve função e propósito específicos. A própria palavra traduzida por criou indica um começo especial, único e novo. Isso é muito relevante. O mundo não é fruto do acaso, nem de uma suposta evolução de milhares e milhares de anos. Não existe vontade do universo, e nem mesmo destino, como uma força impessoal e oculta que rege a vida das pessoas. Deus, por sua palavra, criou todas as coisas. Ele também formou a humanidade, como veremos a seguir. Essa criação leva a marca do Criador e o revela, como diz o salmista. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Pensar na criação de Deus deve produzir em nós um senso de identidade e propósito. Somos criação de Deus e fomos criados para a sua glória. Amém? Amém. Então nós fomos criados por Deus e temos um propósito, que é para vivermos para a glória de Deus. Hoje pela manhã nós estudamos com a classe dos juniores sobre a armadura espiritual. E falamos sobre batalha espiritual e falamos sobre a estratégia que Deus nos dá. E eu falava com eles sobre o primeiro confronto que eles vão ter agora, Sofia, Davi, né, que será sobre a criação do mundo. Eles e nós aprendemos que quem criou o mundo? Deus. E o primeiro homem que Deus criou foi Adão. E quando eles chegam agora no Fundamental 2, eles vão aprender sobre a evolução do mundo e de onde veio o homem, né? Então é o primeiro confronto que eles vão ter com a verdade que aprenderam e a verdade do mundo. Então nós temos que ter consciência
de quem é o nosso Criador e que nós fomos criados por Ele para a glória dEle. Esse mês é o mês da família. E a nossa família, ela foi criada, né, o Senhor instituiu e permitiu que nós nos uníssemos enquanto homem e mulher e tivéssemos filhos, enfim, toda a nossa descendência, para a glória dEle, né? Então, nós vamos orar agora pelas nossas famílias e pela criação, que somos nós, homem e mulher. Deus nos criou. E assim começamos o mês da família, como disse o Davi, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Muito obrigada porque o Senhor criou o homem. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor fez, ó Deus, com que hoje estivéssemos aqui pela tua misericórdia e graça. Um dia o Senhor criou o homem do pó da terra e na sua narina soprou. Então nós temos o fôlego da vida porque o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor fez a mulher e então fez a primeira família. E aqui estamos nós, descendentes de Adão. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado, ó Deus, da nossa família, tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigada, Deus, porque quando sabemos quem somos, quando sabemos, ó Deus, da nossa identidade, enquanto filhos do Senhor Jesus, nós entendemos, ó Deus, que servimos a um Deus vivo e temos o propósito, ó Deus, de glorificar o teu santo nome. Obrigada, Deus, pelo seu cuidado, obrigada pela nossa salvação em Cristo Jesus, obrigada pelo seu cuidado diário sobre cada um de nós. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós temos nos alimentado, as crianças têm podido ir à escola, aprender matérias novas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá recursos para que a gente possa, ó Deus, ter a nossa casa, que é o nosso abrigo. Obrigada pela nossa vestimenta. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem dado a oportunidade de vermos os nossos filhos crescerem. Muitos irmãos aqui já estão na 2ª ou 3ª geração, e a tua palavra diz, ó Deus, que isso é bênção do Senhor, ver os filhos dos teus filhos. Então nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta, e o Senhor é um Deus que restaura. Nós cremos na tua restauração. Nós cremos, ó Deus, que nós temos muitos problemas, mas o Senhor tem cuidado e o Senhor tem nos abençoado diariamente. Sabemos, ó Deus, que muitas famílias carecem do Senhor, da sua intervenção, como a minha precisa e carece do Senhor. Então, diante de ti, ó Deus, colocamos no teu altar a nossa família. Colocamos, ó Deus, os pedidos, ó Deus, que vai no nosso coração. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou. Então o Senhor conhece e sabe das nossas necessidades enquanto família. Pedimos, ó Deus, pelos filhos que estão desviados, pedimos, ó Deus, pelos filhos que estão aprisionados, ó Deus, pelo pecado, que haja libertação na nossa família, que haja, ó Deus, livramentos, que haja cura, ó Deus, tanto física quanto espiritual, porque sabemos, ó Deus, que o principal é nossa família salva. Então, ó Deus, pedimos pela salvação dos nossos, todos eles. Nós não queremos deixar ninguém para trás, queremos atravessar o rio com todos os nossos queridos. Tem misericórdia, ó Deus, que eles não tenham, ó Deus, encanto, não se encantem com as coisas desse mundo, que eles não tenham prazer com as coisas desse mundo, mas que eles, ó Deus, se voltem para o Senhor, toda a nossa descendência. Nós clamamos, ó Deus, e pedimos pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando o mês da família. O nosso coração se alegra quando a gente pode comemorar e celebrar as nossas famílias, né? A nossa família núcleo e os nossos familiares. E os irmãos estão recebendo aí, né, o nosso guia dos 31 dias de oração pela família. Eu vou chamar o Davi aqui. Vem cá, Davi. O Davi vai nos conduzir no tema do mês da família. Tá? Vamos ficar de pé?
Eu vou falar e os irmãos falam junto comigo. Família. Amém. Criação Criação de Deus para servir. de Deus para servir. Amém? Amém. Família. Família. Criação de Deus para servir. Para servir. Amém. Amém. Obrigado, Davi. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Família, criação de Deus para servir. Esse é o tema da nossa convenção. Família, criação de Deus. E como o tema da nossa igreja para esse ano é serviço, família, criação de Deus para servir. Tá bom? Nós temos uma agenda de atividades para esse mês da família. Tá? A primeira atividade que nós temos para esse mês é essa que está com os irmãos, 31 dias de oração pela família. Isso é o estímulo ao culto doméstico. Os irmãos receberam uma revista por família, né? Porque é importante que você reúna a sua família para fazer leitura desse texto, tempo de oração, louvor, né? Então é o tempo do culto doméstico, é a alegria que a gente tem de restaurar o culto doméstico, que muitas vezes nós não fazemos, né? Então temos a oportunidade de restaurá-lo agora com o material nas mãos aí para o culto doméstico, tá bom? Depois nós teremos também ao longo desse mês o encontro nos lares. Serão 5 encontros em 5 lares, tá? Nós dividimos assim, mais ou menos alcançando algumas regiões aqui mais próximas a nós, tá? Ou melhor, onde tem pessoas da igreja que moram próximos a esses irmãos. Então nós teremos aqui no centro a casa da irmã Sônia, minha mãe, tá? Então nós teremos um estudo ali. Nós teremos aqui na casa do irmão Marcelo e da irmã Margarete, do Rafael, Regisol 2, é Regisol 2 ali, né? Ok. Teremos na casa do irmão Orlando, irmã Geni, né? Estarão recebendo ali. E teremos na casa do irmão José Pedro, da irmã Socorro, lá no Vale do Sol. E teremos também lá na nossa casa, eu, Rita e Davi, Regisol 1, tá bom? Então os irmãos que moram aqui no centro podem ir na minha mãe, estar ali na casa dela. Os que moram aqui no Regisol, Laguna, para esse lado de baixo aqui, né? IP1, 2, os familiares do Marcelo, os vizinhos vão lá para a casa dele. Regisol 2 da nossa casa, pessoal que mora aqui, Regisol 1, né? Pessoal aqui do Tarraf, aqui, né? Os meus vizinhos ali, os parentes da Rita que moram próximo também, né? A minha irmã Edilã, irmão tio Elias, né? Nós temos aqui no Socorro, irmão Zé Pedro, lá no Vale do Sol, temos também queridos nossos ali, e lá em casa os vizinhos, como eu já falei, né? Então nós temos os cinco lares que estarão tendo essas atividades, e será simultânea, né? Durante as 4 semanas, 5 lares estarão sendo contemplados aí, com os irmãos podendo cultuar o Senhor. Nossa sala de oração aqui na igreja, essa semana já estaremos preparando elas. Vocês podem vir para estar orando, buscando, clamando ao Senhor pelos seus queridos, sua família, os pedidos de oração, não só da sua família, mas dos demais. Pastor, eu posso orar em casa? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, né? Mas você estando aqui na igreja, você terá acesso a pedidos de oração de outras famílias, né? Quando nós oramos em casa, a gente não tem a oportunidade de comungar com outros, né? Mas quando estamos na igreja, esta oportunidade se amplia, tá bom? Temos a sala de oração, os cultos dominicais, como os irmãos viram, começou hoje com a nossa família, e ao longo do mês teremos outras famílias dirigindo. Na próxima sexta-feira nós teremos um encontro de casais aqui na igreja, tá bom? Vai ser um tempo muito bom. Teremos no domingo a celebração do Dia das Mães, próximo domingo, né? Teremos o álbum de família, a irmã Rose está recebendo as fotos aí, que também irão para a sala de oração. Traga foto da sua família, seus familiares, queridos que você deseja ver salvos, tá bom? Teremos o Congresso da Família, vai ser um tempo muito bom. Esse Congresso da Família vai ser feito junto com a nossa igreja mãe. Virão alguns irmãos lá de Guaíra, com o pastor Nilson. Vai começar às 3 horas da tarde. Teremos gincana, teremos estudo por faixa etária, e à noite estaremos encerrando com um culto. Nós teremos também o passeio das famílias no último
final de semana vai ser um dia de lazer, né? Nós estaremos ali numa chácara que a igreja já alugou, já está tudo certo, vai ter churrasco, né? Olha, vai ser uma bênção, né? Então nós estaremos com esse tempo muito gostoso. E no último domingo, a renovação dos votos familiares, tá? Não é renovação de votos de casais, tão somente, mas é a renovação de amor de casais, marido e mulher, pais e filhos, né? Filhos e pais, netos, tios. Então é uma renovação de votos da família, né? Será o encerramento do mês da família. Então você está convidado a participar, convidado e convocado, né? A participar desse tempo de edificação, de vida. Eu hoje já enviei para os irmãos o áudio, temos um áudio dessas reflexões e nós também temos um bannerzinho, um texto, né? Que eu enviei pelo WhatsApp e você pode compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, seus vizinhos, tá bom? Então o nosso objetivo é edificar a nossa casa, a nossa família e ao mesmo tempo ganhar outras famílias para Jesus, né? Então, famílias que você conhece e que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, convide para estar na sua casa, no estudo do pequeno grupo, ou para ir na casa do irmão onde você estará. Vai ser um mês muito abençoado. Então nós já temos esse painel aqui muito bonito, né? Que o departamento aí de programas especiais já fez. E isso, olha, ficou muito show, né? O nosso painel aqui. E não é só o painel que vai retratar a beleza desta frase, desse mês, mas também a nossa alegria, viu? Então sejamos alegres, felizes. É um mês de nós estarmos nos congratulando, comungando, adorando, suplicando. É um tempo extraordinário. Então coloque sua vida no altar e permita que o Senhor fale de forma profunda. Alguns queridos não puderam estar conosco hoje. Agradeço a Deus pela vida do irmão Orlando, já recuperado aqui, né? Domingo passado ele não estava bem, oramos por ele, hoje ele já está aqui, firme e forte, adorando ao Senhor, com a mesma alegria, já chegou aqui com alegria, né? Então isso é uma vitória, uma dádiva de Deus. E vamos continuar orando, irmão Adenilson e irmã Marisa estão se restabelecendo, Adenilson de dengue, Marisa com dores na coluna, vamos estar clamando ao Senhor, né? Famílias de queridos nossos que carecem da nossa oração, da intercessão. Vamos orar mais uma vez sobre esse mês, sobre esse tempo que nós estaremos apresentando ao Senhor. Eu vou convidar aqui a irmã Socorro. Vem cá, minha filha, a irmã Socorro estará orando e aproveitando enquanto a irmã Socorro está vindo para cá, nesse mês da família, você querendo trazer sua família, convidar os seus queridos de outra igreja que estejam congregando ali e que são e gostam de louvar, faz aí um coral, um conjunto, vem para cá, né, e louva o Senhor, apresentando também a sua família ao Senhor, tá bom? Mas Socorro, ore ao Senhor, por favor. Graça e paz, irmãos. Como o pastor falou, né, o mês da família. E não é porque é mês de maio que é o mês da família. O mês da família, eu acho que é o ano inteiro, né? Mas aí nós comemoramos o mês de maio, o mês da família. E isso é muito gratificante, né? Para que as famílias façam união entre si, né? Porque tem muitas famílias destruídas e a gente tem que estar orando por essas famílias. Soberano Deus e Pai, graça te damos, Senhor Deus, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui falando das famílias, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada família aqui presente, ó Pai. Aquelas famílias que estão sofrendo com os filhos, ó Pai, que são desobedientes, ó Pai, que o Senhor esteja tocando no coração daquelas pessoas para que eles se rendam ao Senhor e te aceite como Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai. Esteja, Pai querido, cuidando de cada um, ó Pai. Nós sabemos as dificuldades que as famílias estão tendo hoje nesse mundo tão contaminado, ó Pai. Esse mundo que tanto engana, ó Pai, aos jovens, adolescentes, e que nós possamos estar orando, Pai querido, para que essas pessoas sejam libertas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. As nossas famílias, quantas famílias não falam o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E nós temos esse prazer de falar isso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja tocando em cada coração desses jovens e adolescentes, para que eles voltem para a tua casa, ó Pai. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Keila vai nos conduzir com a irmã Benigres no mais um louvor. Você que veio preparado para ofertar ao Senhor, pode fazê-lo enquanto nós estaremos louvando a Deus. Temos guerreiros aqui nessa noite? Amém? Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Então eu convido aqueles guerreiros que puderem a colocar-se de pé. Nós vamos cantar esse hino e também aqueles que trouxeram suas contribuições poderão fazê-lo nesse momento. Jesus, o capitão.
nosso coração todos os dias: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Senhor, muito obrigado por esse momento em que, ao cantarmos, podemos também trazer os dízimos e ofertas à tua casa. Senhor, que o Senhor abençoe os recursos que foram aqui alcançados, que o Senhor multiplique sobre essa casa de oração, que possamos ampliar as nossas tendas e que possamos também, ó Pai, contribuir para que o teu reino também se expanda em outras cidades, em outros estados, em outros países. Ó Pai, como acabamos de cantar, Senhor, nós queremos estar contigo onde a luta se travar. Nós queremos ser esses guerreiros, ó Pai, que não recuam, mas que avançam confiantes no Senhor, que estão à frente, lutando e guerreando para que teu reino venha. Senhor, usa nossas vidas e nos capacite em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças poderão ir para o culto infantil com a irmã Margarete. Deus abençoe a irmã Margarete, as crianças. Rafael também não esteve muito bem essa semana, mas já está curado em nome de Jesus, podendo estar conosco aqui adorando a Deus. Muito interessante o refrão desse hino, né? E a declaração que nós fazemos: eu quero estar com Cristo aonde a luta se travar, né? Ou seja, a gente não vai fugir da batalha, pelo contrário, aonde está acontecendo a batalha mais ferrenha é onde o guerreiro do Senhor, aquele que batalha com o Senhor, deseja estar, né? E a gente vai estar com Cristo ali, e nós seremos testemunha das vitórias do Senhor. Um dos grandes privilégios, irmãos, de nós estarmos na frente da batalha, não é ver aqueles que caem, mas o grande privilégio na frente da batalha é nós podermos ver a vitória que o Senhor garante a todos aqueles que são seus. Então, vamos continuar avançando para a honra e glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós estamos iniciando o mês da família, e nesse mês, mais uma vez, assim como disse a irmã Socorro, né? Todos os meses são da família, mas esse é o mês que nós damos ênfase à família. E nós estaremos meditando em algumas reflexões sobre família e sobre este tema família, né? Criação de Deus. Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. A partir do versículo 1 do capítulo 1, nós vamos ver a narração da história da criação de Deus. E agora, obrigado no Socorro, e agora nós vamos ver aqui quando o Senhor faz o homem. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que dá fruto, que dê semente, isto vos será para mantimento. Agora capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Gênesis 2, a partir do 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os
ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Deus Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque nós não a abrimos e temos o esforço que fazemos para entendê-la sem ter auxílio do Senhor. Pelo contrário, nós a abrimos e temos o auxílio do Teu Espírito Santo. E é sobre o Teu Espírito, ó Pai, que nós suplicamos que esta palavra encontre lugar no nosso coração e nos faça entender e aplicá-la para a honra e glória do Teu nome. Por isso, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Família, criação de Deus. Quem criou a família? A família não é invenção minha, não é uma invenção sua. A família não é resultado da invenção de alguém, um cientista, que julgou ser importante que as pessoas tivessem um grupo chamado família, um local onde as pessoas poderiam habitar e coabitar. Não, não foi isso. A família foi feita e formada pelo Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 1 um resumo da criação. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia, 6º dia, Deus fez o homem, e depois o Senhor para contemplar a sua obra do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus diz que tudo era bom. E é interessante, irmãos, que o Senhor faz homem e mulher. A palavra de Deus diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, e Deus os abençoou. Deus fez, portanto, homem e mulher, e os abençoou. A bênção vem do trono da graça de Deus, daquele que os formou. A bênção vem de Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender a respeito da família é que a família é uma instituição feita, formada por Deus e abençoada por Deus. Eu sei que muitas famílias enfrentam problemas, dificuldades e lutas, mas uma vez que nós podemos entender que não há outra forma de haver formação da família que não seja pelo Senhor, podemos entender pela palavra de Deus que toda família é abençoada por Deus. O Senhor, quando envia Abraão, ele diz que a partir dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor diz a Abraão: olha, você deve sair da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e você será uma bênção. Sê tu uma bênção. Queridos, só podemos abençoar porque nós fomos abençoados. Nós só podemos distribuir bênçãos porque nós fomos abençoados. Nós só podemos abençoar os nossos filhos. O marido pode abençoar a esposa, o esposo a esposa, e os irmãos podem abençoar uns aos outros, porque fomos abençoados por Deus. Então a palavra do Senhor Deus nos diz que Deus os criou, os formou e os abençoou. Bênção de Deus, família do Senhor, bênção do Senhor. Mas aí então vem a pergunta: mas pastor, se todas as famílias são abençoadas por Deus, por que algumas famílias vivem situações tão difíceis e tão complicadas? Porque parece que algumas famílias são amaldiçoadas. Queridos, o que nós podemos entender à luz da palavra de Deus
é que o Senhor nos abençoa, mas as decisões que nós tomamos na vida faz com que nós soframos sérias consequências daquilo que pensamos, daquilo que falamos e da maneira como nós agimos. Portanto, a nossa família pode ser uma bênção, ou a nossa família pode ser uma maldição para as outras pessoas e para o mundo, se nós não estivermos sujeitos à bênção de Deus. Nós podemos sair de debaixo desta bênção. Nós vemos que a primeira família, Adão e Eva, tiveram os filhos Abel e Caim. A palavra de Deus nos diz que ambos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor, e na verdade nós vemos que a palavra de Deus vai nos dizer que Caim vai lá e oferta do fruto da terra, Abel oferta com sacrifício, o Senhor recebe o sacrifício de Abel, não recebe o sacrifício de Caim. Mas por quê? Porque Deus conhece o coração. O coração de Caim decidiu ser um coração maldoso. A palavra de Deus diz que o Senhor diz para Caim: olha, o pecado ele bate a porta do seu coração, mas sobre ele você deve dominar. O pecado bate a porta do coração do marido, o pecado bate a porta do coração da esposa, o pecado bate a porta do coração dos filhos, o pecado bate a porta do coração dos pais, o pecado bate a porta do nosso coração todos os dias, para que a nossa casa e a nossa família saia de debaixo da mão do Senhor, saia de debaixo das bênçãos do Senhor, e então passamos a ser suscetíveis às investidas do inimigo das nossas almas. Então, o Senhor faz o homem e a mulher, os cria e os abençoa, e Deus os abençoou, e a partir da bênção de Deus sobre a família, o Senhor então dá algumas ordens à família. Ela é uma criação de Deus, Ele é o dono da família, foi Ele quem instituiu, e então o Senhor diz assim: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Olha a ordem que Deus dá: sede fecundos. E o Senhor faz com que isso seja feito de uma forma tão extraordinária, tão maravilhosa, a fecundação, a geração de um novo ser dentro do ventre da sua mãe. Olha que coisa extraordinária, que o homem não pode compreender e nem entender em detalhes sobre esta formação extraordinária. O Senhor dá esta ordem: sede fecundos, e então os homens passam a ser fecundos, e as mulheres também passam a ser fecundas. E a palavra de Deus nos diz que esta união maravilhosa do homem e a sua esposa permite com que os filhos venham a este mundo. O Senhor não foi fazendo os homens em série. Agora Deus diz: eu vou fazer uma série de homens, depois eu vou fazer uma série de mulheres. Ah, está faltando pessoas no mundo, eu vou fazer uma outra série de homens e mulheres. Não. O Senhor criou Adão e Eva, e a partir deles foram criadas todas as famílias, até que nós estivéssemos aqui hoje. Sabe o que é isso? Multiplicação. O Senhor faz multiplicar. É interessante, irmãos, que o salmista diz que o Senhor ele faz com que o solitário viva em família. Quando nós olhamos às vezes para a nossa família, quando nós olhamos muitas vezes para os tropeços da nossa família, quando nós olhamos para os problemas da nossa família, quando nós olhamos para as dificuldades, quando olhamos para os sofrimentos, muitas vezes pensamos que Deus se equivocou em nos dar a família que temos. Mas eu quero dizer para você, e você já sabe disso, que a sua família não é perfeita, assim como a minha também não é. Não há uma família sequer aqui que seja perfeita, aqui ou qualquer um dos queridos que estão acompanhando pela internet. Não somos perfeitos, mas somos sim abençoados pelo Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos pedir ao Senhor que torne a nos dar, como disse o salmista, a alegria da salvação. Senhor, o Senhor abençoou a minha família e eu quero essa bênção. A tua palavra diz que o Senhor abençoou os nossos primeiros pais, e eu quero esta bênção.
Senhor, eu desejo esta bênção sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos. Senhor, eu desejo esta bênção. Ainda que os meus tenham pecado, ainda que o meu pai e minha mãe tenham pecado, ainda que os meus queridos, meus irmãos, os meus filhos tenham pecado, ainda que o meu marido tenha pecado, ainda que minha esposa tenha pecado, Senhor, eu quero esta bênção. Eu peço ao Senhor que torne a abençoar a minha vida, o meu lar, a minha família e os meus descendentes. E eu desejo que sejam fecundos. As famílias hoje são limitadas. Um filho, 2 no máximo, por causa das dificuldades da vida, não é verdade? Antigamente as famílias tinham 8, 9, 10, 11, 12 filhos, 13 filhos, viviam-se, repartiam todos, trabalhavam todos. O texto da palavra de Deus, no Salmo 127, vai dizer que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O que é isso? Presente. Fruto do ventre, galardão. Fruto do ventre, presente. E então o salmista ele continua dizendo assim, ó: felizes são os que enchem deles a sua aljava. O que é aljava? É aquele lugar onde o flecheiro coloca as flechas. Já viu naqueles filmes, né? Do Robin Hood, né? Coloca aquela aljava e coloca as flechas dentro da aljava. E o texto diz: porque eles serão bem-sucedidos quando os inimigos pleitearem com ele a porta. Antigamente, família grande, era mais gente para trabalhar na roça, não é verdade? Havia muito trabalho, mas havia também um contingente maior de pessoas trabalhando. O Senhor manda que eles fossem fecundos e multiplicassem. Hoje a gente não trabalha mais na roça, ou melhor, a maioria das pessoas não trabalham mais na roça. E aí então nós não temos mais necessidade de ter filhos. Hoje as pessoas desejam ter filhos, mas a dinâmica da vida hoje é assim: a pessoa ela almeja tanto ter um filho, e aí então ela busca engravidar, e ela trabalha para ela ter um apartamento, uma casa, um carro, da escola para os filhos e isso tudo. E aí como nós criamos, né? Como nós criamos essas necessidades, então a pessoa engravida, trabalha até o último dia da gestação, para que possa ficar mais tempo depois em casa, com a licença maternidade, e aí passa o tempo de licença maternidade e já fica preocupada porque ela vai ter que abrir mão da amamentação para que a sua criança fique com outra pessoa. Então ela busca um lugar onde ela pode deixar o seu bebê, e então pela manhã bem cedo esta mãe levanta, pega o seu bebê, muitas vezes na friagem, coloca, enrola ele direitinho, leva para uma outra pessoa ou uma instituição cuidar, e essa criança passa um dia ali, já na sua tenra idade. Ela passa o dia ali e ela não pode crescer ouvindo a voz da mãe, ela não cresce ouvindo e sentindo o afago e o carinho da sua mãe, ela não cresce ouvindo a sua mãe cantar para ela, contar histórias para ela. E quando a mãe chega de tarde, ela passa no cuidador ou na instituição, pega aquele bebê, leva para sua casa, mas a mãe já está exausta, muito trabalho, muitas coisas, tem os afazeres de casa, fica com a criança por algum tempo e de alguma forma até torcendo para que a criança durma logo, para que a mãe possa descansar, porque tem outro dia amanhã. E com isso, irmãos, nós estamos tendo um tempo em que muitas mães estão se sentindo culpadas por esses sentimentos. Quero que meu filho durma logo, para que eu possa descansar. As crianças então passam 1 ano, 2, 3 anos nas creches, nas instituições, com os cuidadores, e nós ficamos pensando, mas o que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com as crianças de hoje? Eu não estou dizendo aqui que você não deve trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o contexto que nós vivemos é este hoje, e algumas pessoas fazem isso porque precisam fazer, porque se não fizer não tem como comer e como morar. Tem o sonho de ser mãe, tem o sonho de ser pai, mas não tem o privilégio de criar os seus filhos. E é por isso que muitas pessoas dizem: para ter filho dessa forma, para que o outro cuide, eu não quero ter. E por outro lado nós temos os pais.
Por outro lado, nós temos aqueles que, ao invés de observar a responsabilidade, e é um outro fator importante que o Senhor nos mostra aqui, o Senhor manda multiplicar e encher a terra, mas nós vemos aqui no capítulo 2, que o Senhor faz a mulher para Adão, e leva para ele, e ele diz: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Família, criação de Deus para servir um ao outro. Família, criação de Deus para um relacionamento na base da responsabilidade. Deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher. Mas hoje eu estava até lendo uma reportagem há poucos dias atrás, que os especialistas agora estão dizendo que a fase da adolescência, os especialistas estão dizendo que ela pode chegar até os 40 anos. Imagina um homem de 40 anos com o pensamento de adolescente, e não são poucos. Irresponsabilidade. Então, fazem filhos, o Senhor deu a bênção de gerar filhos, de ser fecundos, mas a fecundidade precisa ter responsabilidade. A família, ela é um lugar de responsabilidade. Se não houver responsabilidade no seio da família, como ficará a nossa família? Como é um lar onde não existe responsabilidade? Como é a gestação e a criação de uma criança que o pai, o marido, aquele que gerou, aquele que obedeceu na sua concepção a ordem de Deus, mas que não tem responsabilidade? Como é esta família? Hoje nós temos muitos registros de nascimento que crianças não têm o nome do pai. E sabe que não é porque a mãe não sabe quem é o pai, não. É porque muitas vezes o rapaz, o homem, sem responsabilidade, gera uma criança, mas não assume. Gera uma criança, mas não a assume. Não dá, se chama hoje de alienação parental. Não dá amor, não dá carinho e não sustenta. Então aquela mulher diz: vai ter o nome do pai para quê? Se esse homem, quando soube que eu estava grávida, disse: vamos tirar essa criança. Então a mãe diz: vai ter o nome do pai para quê? Se eu vou cuidar, se eu vou dar amor, se eu vou sustentar, é melhor não ter o nome do pai. Mas sabe que, como nós somos formados por Deus, e a dinâmica de Deus é que a família seja uma instituição que busque a unidade, eu conheço e você conhece, e todos nós aqui na sua maioria conhecemos, pessoas que desejam muito saber e conhecer quem é o seu pai ou quem é a sua mãe. Não adianta alguém dizer: ó, seu pai não valia nada. Ele vai dizer: não valia nada, mas eu quero saber quem era. O seu pai não prestava, eu sei que não prestava, todo mundo já disse, mas eu quero saber quem é. Eu quero um dia olhar para ele e dizer: escuta, por que o senhor não prestou para cuidar de mim? As pessoas têm esse desejo, sabe por quê? Porque nós temos o desejo de saber de onde viemos, porque estamos aqui, qual foi a intenção, qual foi a motivação. E é tão triste quando as pessoas descobrem que elas foram geradas sobre irresponsabilidade. É tão triste quando sabemos que há pessoas que descobrem que elas foram geradas em um ambiente que não havia amor, que não havia o desejo de convivência, que não havia vínculos, que não havia vontade de ser bênção. Portanto, deixe o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Responsabilidade. Família, criação de Deus para servir porque foi abençoada. Família, criação de Deus para servir sob responsabilidade. Família, criação de Deus, que por Deus é dada a chancela de estarmos administrando as coisas que Deus nos deu. É por isso, irmãos, que a família ela tem que ser edificada junta. Não adianta o pai avançar e os filhos nada. Não adianta os filhos avançar e os pais nada. Não adianta o marido avançar e a esposa nada.
É importante que haja esse crescimento conjunto, seja material, seja emocional, seja espiritual. É importante que haja esse entendimento. É importante que o diálogo exista no seio da família. Ela é uma criação de Deus e há relacionamentos de diálogo, de conversa, de afetividade. Olha, veja a chancela que Deus dá. Sede fecundos, versículo 28 do capítulo 1. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A terra precisa estar sujeita a nós e não nós sujeitos a ela. Não é a forma como as coisas caminham no mundo que nós vamos caminhar também. Não é a maneira que o inimigo dita as coisas que nós devemos fazer, não. Nós devemos fazer diferente. Nós devemos fazer semelhante àquilo que o Senhor nos mandou fazer. O Senhor manda que o homem se case com uma mulher e uma mulher com um homem. É isso que o Senhor mandou fazer. O Senhor mandou que houvesse responsabilidade e é isso que nós precisamos fazer. O Senhor mandou que os homens multiplicassem e enchessem a terra e é isso que nós devemos fazer. Quando não existe isso, irmãos, há desequilíbrio em todas as fases da vida do homem e há desequilíbrio em toda a sociedade. Se você abre o computador hoje, você vai ver na Europa pedidos de pessoas para morar na Itália. Existem lugares na Itália, eu tenho lido sobre isso, lugares na Itália, vilarejos inteiros, que as pessoas decidiram não ter filhos. Esses lugares as pessoas foram envelhecendo e foram morrendo, e hoje eles estão pedindo para que as pessoas se mudem para lá. As cidades que estão pagando para as pessoas morarem nesses lugares, para revitalizar essas cidades. E o que é isso, irmãos? Sabe o que é? É um desequilíbrio da ordem de Deus. É um desequilíbrio das coisas que o Senhor estabeleceu. Existe um desequilíbrio que é formado quando os homens desobedecem a Deus. Ontem estávamos na reunião dos pastores lá da associação, estávamos conversando com alguns pastores, e um deles que está com uma viagem marcada para a Europa, estava conversando com a gente, estava falando sobre a questão da guerra. A guerra faz com que em alguns países que estão em guerra, não só entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, mas outros países em que há muitas mulheres que são viúvas, há muitos filhos que são criados sem pais, há um desequilíbrio, e há países que eles precisam que outras pessoas vão para lá para povoar, precisam de homens para trabalhar, novas famílias para serem constituídas. Nós vemos que no meio animal acontece isso. Existe uma cadeia alimentar. Se falta comida para uma determinada espécie, para um determinado animal, o que acontece? Ele começa a invadir espaço dos outros. Deus fez tudo certo. Começa o desmatamento, vem a onça para a cidade, toca fogo no mato, se encontra uma raposa na cidade, uma cobra no quintal de casa. E então falam, mas o que é isso? É um desequilíbrio. O Senhor mandou que nós sujeitássemos a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. Você pega uma vara de pescar aqui, vai para um rio desse aí. Se você é bom de pescaria, eu não sou. Mas se você é bom de pescaria, você sabe qual é a isca certa para pegar o peixe que você quer pegar. Você coloca no anzol, na vara, vai lá e coloca, e dali a pouco você pega o peixe e vai levar para sua casa. Não é só o seu troféu. Hoje, a pescaria é um troféu. Olha o peixe que eu peguei. Mas nesse tempo aqui, a pescaria não era um troféu, a pescaria era a fonte de alimento. E muitos aqui foram criados na roça. Eu tinha uma tia que a gente chegava na casa dela na roça, ela mandava a gente correr atrás das galinhas para pegar, para fazer um ensopado. E a molecada saía correndo atrás, a gente não conseguia pegar não. Vai correr atrás das galinhas, a molecada saía correndo atrás das galinhas, daqui a pouco ela conseguia dar um jeito, matava a galinha, a gente comia a galinha no almoço. Ah, pastor, mas agora está meio complicado, porque a Sociedade Protetora dos Animais está fazendo um problema sério com isso, né? Não vamos comer carne não, porque a gente não pode matar os animais. Olha, Deus falou que era para o nosso alimento, para a nossa vida.
Quando não acontece isso, sabe o que acontece? Desequilíbrio. Eu estava vendo outro dia uma reportagem sobre a questão de alimentos orgânicos. Aí tem uma alface que eles colocam a alface para crescer só na água. Faz lá aquelas coisas lá, não vai terra nenhuma, só água. Ela cresce só na água. E aí eu estava lendo sobre isso. O fato dessa verdura, né, crescer só na água, ela não tem muitos nutrientes que ela deveria ter e que somente a terra produz. Então não adianta você criar um negócio, né, para resolver, quando na realidade vai causar um desequilíbrio. Hoje existem os produtos transgênicos, tem um Tzinho dentro de um triângulo, né? Aquilo são sementes geneticamente modificadas. Então, tem produto hoje, antigamente você tinha a época de cada coisa, né? Agora você vai no mercado, tem fruto o ano inteiro. Mas não é época, não é época, mas eles desenvolveram uma semente que dá o ano inteiro. Só que eles já avisam, essa semente, ela foi feita em laboratório, ela não é uma semente normal. Aí há estudos que dizem assim, olha, tem um animal que é uma praga que ele mata a lavoura. Então eles desenvolvem no laboratório um outro animal, um outro bichinho, para comer aquele bicho que mata a lavoura. Só que esse bichinho que eles desenvolveram no laboratório, ele é geneticamente modificado. E uma hora vai dar problema. Sujeitai, dominai, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será por mantimento. E ele continua, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus fez o mundo para você, amém? Deus fez o mundo para mim, Deus fez o mundo para nós, Deus fez o mundo para as nossas famílias. Mas por que está acontecendo tanta coisa ruim, pastor? Porque nós não estamos observando os ditames de Deus. Porque nós não sabemos como criar os nossos filhos, porque não estamos observando a luz da palavra de Deus. Porque irmãos de sangue não se entendem por causa de dinheiro, porque não estão observando a palavra de Deus. Família, criação de Deus para servir. Primeiro, a Deus. Lembre-se, irmãos, que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. O pecado que você comete contra sua esposa, o seu esposo, primeiro você cometeu contra Deus. O pecado que você comete contra o seu irmão de sangue, contra o seu irmão em Cristo, é primeiramente contra Deus. O pecado que você cometeu contra si próprio, si mesmo, primeiro foi contra Deus, porque todos nós somos criaturas do Senhor. Família, criação de Deus para servir. Eu não sei se eu já contei para os irmãos aqui, quando eu fui capelão hospitalar, eu fui atender um senhor na área de coronariana. E eu cheguei lá e ele disse, olha, quase morri, saí de um infarto, quase morri, fiquei dias entubado na UTI por conta de um infarto, e agora que eu estou me recuperando. E eu falei, que bom que o senhor está se recuperando. Ele disse, sabe por que eu me infartei? Eu disse, não. E ele falou, eu infartei porque os meus filhos se reuniram na minha casa, fizeram um almoço, pediram para fazer um almoço. E quando eu cheguei lá, quando eles chegaram no almoço, nós estávamos almoçando, eles disseram que o motivo do almoço era que eles queriam que eu repartisse os bens em vida para todos eles, fizesse um testamento e já deixasse repartido.
para que quando eu morresse não tivesse problema. E ele disse: aquilo me magoou tanto o coração, depois que eles foram embora, comecei a passar mal, infartei. Infartei e quase morri. Aí estive com ele, conversei por um bom tempo, orei pela família dele, por ele. Próxima semana eu voltei para estar com ele. Quando eu cheguei lá, o enfermeiro-chefe, perguntei por ele, o enfermeiro-chefe falou: olha, ele voltou para UTI, para a parte intensiva, foi entubado de novo. Mas que coisa, eu falei: o que aconteceu? Ele teve outro infarto. Eu falei: não brinca. Ele falou: é. E o senhor sabe por que ele teve outro infarto? Ele falou assim: os filhos dele vieram aqui com um documento que levaram no almoço para ele assinar. Ele infartou de novo e morreu. E ele não assinou o documento e deixou uma briga para os filhos que não souberam amá-lo. Sabe por que isso, irmãos? Porque eles não entenderam que a família é uma criação abençoada por Deus, é uma criação que foi por Deus instituída e abençoada, sob responsabilidades para viver nesse mundo de forma responsável e distribuir amor servindo. O mais importante e o bem maior que a sua família tem não é o patrimônio físico. O maior patrimônio que a sua família tem e a maior herança que você pode deixar para os seus queridos é a sua fé. É o seu exemplo de servir ao Senhor e a maneira como você serviu a Deus, serviu aos seus queridos e serviu ao mundo. Que o Senhor nos ajude para que ao longo desse mês, nós possamos ter o nosso coração bem juntinho do Senhor, em intercessão, em glorificação, para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos queridos e assim seremos bênção para o mundo. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor e logo depois eu vou orar, encerrando esse culto.
soberano e amado, glorioso, santo Trino. Vamos orar. Vamos orar. Santo, amado, Trino Deus, se há um lugar maravilhoso onde estar na presença do Senhor, se há um lugar onde podemos chorar, se há alguém que nos entende por completo, é o Senhor nosso Deus. Se há quem cura as nossas mazelas, é o Senhor. Restaura o nosso coração, nos anima, é o Senhor. Às vezes a batalha está grande e a gente fala com Deus e o Senhor ouve a nossa oração e nos traz o bálsamo da sua graça. Ore a Deus, ore a Deus. Há algum problema na sua casa, na sua família, com os seus familiares? Entregue ao Senhor agora. Filho, pai, mãe, irmãos, em enfermidade, suplique pela cura da alma e o Senhor curará também o corpo. Mas se o Senhor não curar o corpo, Ele restaurará a alma. Clame ao Senhor. Ó Deus, às vezes, ó Pai, ficamos tão confusos. Às vezes não sabemos por que os problemas vêm sobre a nossa casa, a nossa família. Então, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ajuda-nos a entender. Ó Deus, se é resultado de erros, de pecados, que o Senhor nos permita, ó Pai, entregar ao Senhor, que o Senhor nos permita ser restaurados pelo Teu sangue, Jesus, e que nós possamos, através da nossa entrega total, fazer com que o inimigo das nossas almas não tenha motivo para nos acusar, não tenha motivo, ó Deus, para zombar de nós, para querer destruir a nossa casa, a nossa família. O Senhor nos deu filhos, ó Deus, para muitos aqui. Ó Pai, dá-nos sabedoria de como fazer, de como criá-los, de como instruí-los ainda quando pequenos. Aqueles que já são grandes e que já estão fora do nosso domínio, Senhor, físico, que nós possamos cobri-los com as nossas orações, com a intercessão, ó Pai, e que independentemente da nossa idade, Senhor, eles vejam em nós intercessores, que os nossos filhos saibam que nós oramos por eles, que nós clamamos por eles, que nós choramos por eles, que nós queremos que eles sejam felizes debaixo da Tua graça, Senhor. Então, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor busque os nossos filhos, aonde quer que estejam agora, que o Teu Espírito Santo toque no coração deles, meu Deus, que eles não vejam somente as nossas falhas, mas eles vejam, ó Deus, que temos falhas, mas que estamos buscando estar com o Senhor. Então que nós sejamos exemplos para eles, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos fazer como Jó, possamos sacrificar pelos nossos filhos, ó Deus. Ó Pai poderoso, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos como maridos, como esposas, como filhos, como irmãos, ó Deus, ajuda-nos a sermos intercessores pelos nossos pais. Há alguns aqui que os seus pais não são convertidos, que o Senhor possa, ó Deus, continuar falando, trabalhando, ó Deus, bombardeando esses corações, ó Pai, com o Teu amor, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda a nos permitir o trabalho do Senhor. Pai Santo, nós queremos servir. E hoje aprendemos, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor nos formou para sermos bênçãos. E, ó Deus, nós não aceitamos outra coisa senão ser bênção. Nós não aceitamos as palavras do inimigo, nós não aceitamos as palavras daqueles que se tornam nossos inimigos, porque nós ouvimos e queremos apenas a palavra que vem do Teu trono de graça. A palavra do Senhor, que conquistou todas as coisas por nós na cruz. Pai Santo, abençoe os que estão enfrentando enfermidades físicas, emocionais. Ó Deus, vai levantando em nome de Jesus.
e dando-nos condições a cada dia para proclamar o teu santo amor. Pela misericórdia do Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, eu suplico a Deus sobre todos agora, e que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoe o irmão que está perto de você aí. E uma semana de vitória para todos, em nome de Jesus.